Vou discordar elegantemente de você, acho que a gente não é uma pedra no sapato do Flamengo, acho que a gente é o grande rival do Flamengo desde o primeiro Fla-Flu. O Flamengo tem um investimento grande também pelos seus méritos, porque passou por um período de reconstrução também. Eu falei isso aqui talvez numa das minhas primeiras coletivas, que eu mirava muito a gestão do Bandeira. Nesse aspecto eu concordo com ele, o Fluminense não é uma pedra no sapato do Flamengo, o Fluminense é um rival do Flamengo. Rivaliza e como o Zinho falou, hoje, no momento, no Rio, Fluminense e Flamengo é um grande clássico. Porque o Pablo, zagueiro do Flamengo, não muito aproveitado, pode ir ao Corinthians de volta. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Separei um corte especial do programa ESPN FC e já vou te perguntando, responda aqui nos comentários. Para você, qual é a maior rivalidade do futebol brasileiro? Comente! E o mercado da bola do Flamengo? Será que o Pablo vai sair do Flamengo? Será que ele vai acertar com o Corinthians? Tudo isso aqui e agora, então já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. No final do vídeo a gente troca aquela ideia. Vamos lá, galera, simbora! Zinho, qual é a maior rivalidade do Rio de Janeiro hoje? Bangu e... No Rio de Janeiro, aí é diferente. Mas eu já dei entrevista, já falei milhares de vezes que o clássico que eu joguei, que é de maior rivalidade, é o Grenal. Mas no Rio de Janeiro é o Fla-Flu, hoje. Concordou com o presidente do Fluminense, que durante essa entrevista também falou mais um pouquinho. No Rio de Janeiro, não é no Brasil, no Rio de Janeiro. Então vamos ouvir o Mário Bittencourt para saber se o Zinho concordou ou concordou mais ou menos. Vou discordar elegantemente de você, acho que a gente não é uma pedra no sapato do Flamengo, acho que a gente é o grande rival do Flamengo desde o primeiro Fla-Flu. E vice-versa. Eu acho que é uma rivalidade bonita pra caramba, é uma rivalidade sadia, né? Cada um defendendo as suas cores. Eu acho que a diferença deste momento talvez seja a questão do investimento, assim. Mas o Flamengo tem um investimento grande também pelos seus méritos, porque passou por um período de reconstrução também. Eu falei isso aqui talvez numa das minhas primeiras coletivas, que eu mirava muito a gestão do Bandeira, né? Enfim, porque ele suportou muitas coisas lá, né? Ao longo de 6 anos, para entregar um Flamengo mais equilibrado para os dirigentes que vieram depois, que estão lá e também são muito competentes, enfim, administram muito bem o Flamengo. E, cara, assim, a gente tem como eu te falei, a gente tem uma história do clássico que não é da minha gestão para cá. Então, assim, o Fluminense tem os 2 gols do Assis, tem o gol do Renato, tem outras tantas vitórias épicas do lado de lá. O Flamengo tem as suas vitórias também. Como você falou, nos últimos 4 estaduais eles ganharam 2, nós ganhamos 2. Enfim, e acho que o trabalho deles lá, enfim, é muito bom também. Eles têm 2 Libertadores recentes, né? Estão sempre disputando o topo pelo competente trabalho que fazem e também pelo investimento que possuem. Muito bom. O Mário foi muito educado, achei o elogio dele, a gestão do Bandeira, muito simbólica, porque a gente fala disso, assim, nós aqui, né, toda vez que podemos, do quanto pavimentou esse terreno. O Zinho falou que é hoje. Agora, a pergunta também foi capciosa, né? Imagina, Silas, chegar num Grenal e falar assim, o Grêmio é uma pedra no sapato do Inter, ou vice-versa, o que é que não dá? Essa entrevista dele foi antes ou foi depois do que ele falou Foi a mesma entrevista, foi na tudo... mesma entrevista, mas a fala vem depois. Eu não vou saber te porque dizer. deve ter recebido também umas pancadinhas lá e aí deu uma segurada, né? No final da entrevista, foi mais ameno e tal. Mas eu também, nesse aspecto eu concordo com ele. O Fluminense não é uma pedra no sapato do Flamengo, o Fluminense é um rival do Flamengo. Rivaliza e como o Zinho falou, hoje, no momento, no Rio, Fluminense e Flamengo é um grande clássico. Hoje também o Fluminense é o campeão da Libertadores. Então... É o campeão carioca. Tem que sapecando o Flamengo, 4, não foi naquele dia?
4x1? Mas eu acho que, como você falou, às vezes o cara falou... Foi 4zinho. O repórter 4-2, falou, não quis Foi ofender. 2-0 o primeiro jogo pro Flamengo e 4-1 o segundo jogo pro 4x1 Fluminense. segundo jogo pro Fluminense. O repórter falou, não quis ofender, de repente falou... Acho que falou no contexto atual de que o Flamengo rivalizou muito com o Palmeiras ultimamente, que o Fluminense agora, nessa temporada, depois principalmente de ser campeão da Libertadores, né, tem a possibilidade de estar ali de igual para igual. Eu acho que a expressão que ele usa é que causa esse incômodo, de repente, no Mário, né? Fla-Flu é Portuguesa. Fla-Flu tá no meio do Flamengo. Sim. E nos Fla-Flus é um Ai Jesus, não é isso que está escrito no hino do Flamengo? Nelson Rodrigues escreveu verdade. que nasceu Quem que escreveu antes isso aí? do nada. Lamartine Babu? Lamartine Babuíno, mas Nelson Rodrigues também já escreveu sobre o Fla-Flu lindamente. O Nelson Rodrigues, ele era fluminense, que o Fla-Flu começou... 40 minutos antes do nada. 40 minutos antes do nada. Sério? Então já tinha Fla-Flu antes do nada. Então, isso para mim é espetacular. O Fla-Flu é diferente. Claro que houve um tempo em que Flamengo e Vasco, eles tinham uma rivalidade acentuada. Foi o tempo. Agora o tempo é de Flamengo e Fluminense. O atual campeão carioca, o atual campeão da Libertadores, contra o Flamengo, que montou um time estelar, um time de outro planeta, né, que poderia jogar em qualquer outra constelação de tantos jogadores bons que tem o time do Flamengo. E o Fluminense vai ter um rival realmente enorme pela frente e eles têm que jogar. Fla-Flu, no Rio de Janeiro é Fla-Flu. Em São Paulo é Corinthians e Palmeiras. No Rio Grande do Sul é o maior clássico, é o clássico maior rivalidade do Brasil e um dos maiores do mundo. Está lá no Guinness Book, não fui eu que escrevi, foram os ingleses que escreveram. É Grêmio Internacional, Boca e River Plate. É verdade, o Grenal Então, eu acho que esses clássicos são de outro planeta e o Fla-Flu está nesse tom aí. Inter de Milão e O meu Milan, Pedro né? já está balançando a cabeça, eu gosto assim, ó. Eu vou até concordar com o Zinho. Mas eu acho que ele não quer concordar com você, não. Então pode falar. Ô, eu tô jogando as perguntas capciosas pra você, tô deixando a parte mais difícil, né? O Fluminense rivaliza com o Flamengo e vice-versa, óbvio, concordo com o Mário. Mas do lado do Flamengo, você acha que hoje a rivalidade é maior para o Fluminense ou para o Palmeiras? E fica à vontade para discordar do Pascoal, tá? Não. Assim, foram outras situações aqui que eu também balancei a cabeça. Mas, assim, vamos lá. Por eu ter jogado nos grandes centros, né? Rio Grande do Sul, Minas Gerais, lá Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, eu vivi todos esses clássicos, né? Então, assim, São Paulo e Rio de Janeiro, dilui-se essa rivalidade e depende muito do momento dos times. Teve momentos que eu jogando pelo Palmeiras, o grande rival era o Corinthians, né? Na história é o Corinthians, sim, mas assim, a gente queria ganhar era do São Paulo de 92, 93, bicampeão mundial. Entendeu? Nós, jogadores do momento da época do Palmeiras, a nossa rivalidade era ganhar do São Paulo, que tinha aquele time bicampeão mundial, e que se a gente ganhasse deles, nós tomaríamos o lugar deles em seleção, né, no cenário nacional. E os próprios torcedores abraçam isso porque o time do momento ali, de melhor rendimento, era o São Paulo. E o time do Corinthians, por mais que a gente ganhou o Paulista contra o Corinthians em 93, mas não era o mesmo nível técnico. Tem a rivalidade dos torcedores. Essa paixão é linda, é maravilhosa e é importantíssima, desde que não extrapole, né? A gente diz essa rivalidade, né, na esquina, do barzinho, da brincadeira, da encarnação e tal. A gente é contra a violência, que infelizmente tem vândalos que ultrapassam o limite. Mas assim, eu vejo que São Paulo e Rio de Janeiro, quando eu joguei, tinha isso. O momento dos times. Teve época jogando pelo Flamengo, que era o Vasco, de Romário, de Roberto Dinamite, né, de Bismarck, de William, né? Então, assim, Acácio no gol. Então, era aquele duelo, Zico de um lado e Roberto Dinamite do outro. Eu era molequinho começando a minha carreira e estava naquele clássico que era uma rivalidade incrível. Mas teve épocas, como foi citado, que tinha Assis e Washington no Fluminense, que a rivalidade aumentava pela qualidade dos times do momento. Então é dividido, é diluído esse momento. Agora, em Minas e em Porto Alegre, principalmente, falando pelo tamanho das torcidas, fica muito restrito Atlético e Cruzeiro, Inter e Grêmio. Sim. E
No Sul, os 3 anos que eu passei no Grêmio, o que eu vi, independente do momento, o Internacional pode não estar vivendo o seu melhor momento, e não estava naquela época. Mas quando a gente ia jogar contra o Inter, era um jogo diferente, um jogo à parte, um campeonato à parte, literalmente como se fala no futebol. Parava a cidade, era em qualquer lugar que você fosse, eu ia buscar minhas filhas no colégio, era falando do Grenal, Pode ser Copa do Brasil, pode ser Brasileirão, pode ser o jogo pelo campeonato regional. É lá em cima a rivalidade, o que vale o jogo, o que muda um jogo como esse. Então pelo menos o que eu vivi, foi o clássico de maior rivalidade, porque independe do momento das equipes. O Rio e São Paulo eu já vejo diferente. Agora, pensando por lado do Flamengo, eu acho que hoje, por esse glamour do Flamengo, arrecadar 1 bilhão, de ter a maior torcida, de dar uma repercussão maior, de tudo no Flamengo é maior, de tudo no Flamengo causa muito mais rebuliço e tudo, há uma rivalidade maior de todos os clubes com o Flamengo. O Flamengo acaba sendo rival da maioria dos times. Então, como você me perguntou, a rivalidade é mais do Fluminense para com o Flamengo ou do Flamengo com o Fluminense? Eu acho que é mais do Fluminense para o Flamengo, porque o Flamengo hoje rivaliza com o Palmeiras nacionalmente, né? Foi o momento da disputa com o São Paulo, é muito com o Atlético Mineiro, historicamente acho que é mais tem do essa Atlético rivalidade. com o Flamengo também. Mas aí já tem então, eu acho que assim, o Flamengo desperta essa rivalidade com os adversários todos. Então se você fizer uma enquete, a maioria das torcidas adversárias vão apontar nacionalmente o Flamengo como rival. Perfeitamente. Olha, tem rival negociando, já que a gente está falando de Flamengo, vou envolver a outra torcida gigante desse país, que é o Corinthians, porque o Pablo, zagueiro do Flamengo, não muito aproveitado, pode ir ao Corinthians de volta ao Corinthians. Parece um bom negócio para vocês, tem vários prismas para olhar, né, do jogador e de cada clube, assim. O Pablo não teve muitas chances no Flamengo, o Corinthians tenta agora, inicialmente, um contrato de empréstimo, mas não descartando uma compra futura. O Flamengo já deixou claro que está indo atrás de zagueiro, não desistiu até agora do Léo Ortiz, já sondou gente na Europa também, o que talvez mostre que o Pablo não é um candidato forte a ocupar a zaga quando não tiver os principais jogadores ali, né? Eu quero a opinião de vocês sobre essa negociação. Do Corinthians. Sim, e não foi de qualquer coisa, não. Não, ele foi campeão no Corinthians. E o Corinthians, naquela oportunidade, nem deu a medalha de campeão para ele, porque ele voltou, né, deixou o Corinthians. Né? E aí, ele voltar para o Corinthians agora, eu acho uma grande ideia. Porque o Corinthians perdeu um grande zagueiro. Eu acho que o Pablo fez uma campanha muito bonita no Corinthians, é um jogador que se enquadra dentro daquilo que o Corinthians pode. Mas não é só o Pablo que o Corinthians quer. Tem um enrosco com o Mateuzinho, que o Mateuzinho não sai da cabeça dos dirigentes do Corinthians até hoje. Está enroscado, os caras querem o Mateuzinho porque querem o Mateuzinho. Mas aí é uma outra negociação, é Matheus França, porque aí o Flamengo quer negociá-lo com o Botafogo, né? O Pablo ainda não há nenhuma negativa. Então, mas eu acho que seria bom que houvesse essa interligação, né? Um pouco de contato entre as equipes, né? Porque o Palmeiras foi falar do Bruno Henrique, fez uma proposta para o Bruno Henrique, você viu o que virou, né? O que virou. Então, tem muita coisa, né? Teve negócio do Gabigol, não sai, Gabigol não. Mas o Mateuzinho vão conversar, o Pablo dá, entendeu? Pode ser que seja, tomara que seja. Mas aí a gente está falando de jogadores que são importantíssimos nas conquistas recentes e de um jogador que nunca se efetivou titular. Acho que tem uma diferença, né, Silas? Mas o Pascoal, você fala do Veríssimo que saiu agora e também saiu o Gil, né? Tudo bem que o Gil já saiu numa outra situação, mas são dois zagueiros. O Félix, né? Pro lugar do Gil tem o Félix e o Gustavo Henrique. E aí mas nós estamos falando de um cara, o Félix, que é um cara muito bem conceituado, mas que no Corinthians, ou seja, a gente quer ver isso acontecer. O Davi Luiz vem para o Flamengo como uma das maiores contratações para a zaga. E o Davi Luiz não teve, durante o período dele, assim, não rendeu aquilo que se esperava dele, apesar de continuar sendo um excelente jogador. Mas não aconteceu. Então, assim, o Corinthians, tudo bem, o Veríssimo era o cara da vez. Agora, eu acho também que o Pablo pode ser, sim, uma boa contratação, porque
o Caetano é um menino, né? O Gustavo Tem Henrique... o Raul Gustavo não, também, né? Que isso. é outro jovem. Félix Torres, você acaba dando, num dos principais setores do clube, aquela segurança que o time precisa para que a outra parte continue arrendendo. Qual que foi a pergunta que você fez, Dani? Era mais ou menos esse caminho mesmo, para a gente avaliar a negociação aqui. Porque, assim, por exemplo, para o Pablo, e aí, Zinho, ele não jogou o lá Silas já muito esqueceu minha pergunta, Zinho. Ele não jogou muito no Flamengo. Para o Pablo, ele não se firmou como titular do Flamengo em nenhum momento, né? Com nenhum dos técnicos, assim, por mais turbulentos que tenham sido os momentos, a dupla de zaga está firmada. Tem um Davi Luiz ali, que é quem acaba entrando. O Flamengo continua buscando os zagueiros. Zinho, toca a bola aí, pega ela e devolve no Silas para responder a pergunta, Zinho. Não, eu acho que assim, ele não jogou, quando jogou também não rendeu o seu melhor futebol, é muito bom zagueiro, eu acho que assim, é um cara que tem potencial para jogar, para ser titular, para brigar por posição, então assim, só que é aquilo que a gente fala, o jogador é contratado para treinar, para se dedicar e para buscar a sua vaga, aí quem vai escalar é o treinador, então assim, o Tite conhece ele também. Ele teve problema de lesão, tanto é que ele não viajou lá para a pré-temporada fora, recuperou, jogou agora o último jogo pelo Campeonato Carioca contra a Portuguesa, 0-0. Thiago Maia jogou também, Mateuzinho jogou também. Então, assim, são atletas do clube. O Flamengo não tem que olhar assim, o jogador não está tendo muita oportunidade. Tem que olhar o que o treinador quer. Eu acho que nesse momento, enquanto não contrata o Léo Ortiz, se eu sou o dirigente, eu não libero. Porque eu tenho que ter 4 zagueiros, no mínimo. Então ele faz parte dos planos do Tite. O Flamengo paga em dia, age corretamente com ele, dá todas as condições de trabalho e eu vou liberar porque não estava jogando e tudo. A não ser que a proposta do Corinthians seja muito boa financeiramente, que eu acho difícil. De primeiro momento é empréstimo, né? Então, assim, a não ser que o Flamengo contrate o Léo Ortiz. Peraí, ó, que tem, desculpa, Tetra, assim, mas só porque chega a informação aqui no meu ouvido de Fabrício da Fiel que o Corinthians ofereceu 3 milhões mais 1 milhão por meta. De reais, né? De reais. Eu acho pouco. Vamos confirmar a moeda, porque isso faz uma diferença, tá? Faz muita diferença. De reais, nem pensar. Nem pensar. Assim, o Corinthians está na dele, tá certo, tem que buscar, se for contratado... Fabrício da Fiel, vamos só esclarecer as coisas aqui. E essa é a proposta pelo Mateuzinho. A gente está falando do Pablo. O nosso editor-chefe confundiu os jogadores. Continuazinho. Assim, é emoção. Está emocionado, Fabrício da Fiel. Está emocionado. A verdade é a seguinte, se o Pablo chegar no Corinthians, me dá a camisa que eu vou jogar. Para mim. Chega no Corinthians para ser titular. No Flamengo... ele pode brigar por essa terceira opção nesse momento com o Davi Luiz, por parte física, né, do Davi Luiz. Se o Léo Ortiz chegar, ele perde muito mais espaço. Aí é o Flamengo ver financeiramente qual é a situação real de proposta, porque também assim, você não pode liberar, reforçar um adversário e você não vai ganhar nada. Aí é mole, aí é fácil. O Corinthians está certíssimo de tentar pegar ele, tentar pegar o Mateuzinho. São jogadores que chegam para jogar. O Pablo é bom jogador. Claro. O Pablo vai melhorar o cara que joga do lado dele. O Pablo não é um zagueiro... No Corinthians. Quem jogar do lado dele... Você acha que no Flamengo também aconteceria isso? Não aconteceu. Aí eu concordo com você, não aconteceu. Concordo com o Zinho. Ele não foi o Pablo que a gente viu em outras oportunidades, inclusive no Corinthians, né? Ele com o Balbuena... Jesus, a defesa do Corinthians era um espetáculo, né? Um jogador que como o Balbuena tirava todas as bolas e o Pablo junto, e o Balbuena, e ele era a válvula de escape do Balbuena, era a segurança do Balbuena. Saía para dar o bote e o Pablo estava posicionado. O Pablo não é um zagueiro rápido, né? O Félix Torres já é mais rápido. Eu acho que o Corinthians é um bom nome, que seria um nome... eu gosto também do Gustavo Henrique, gente.
Gustavo Henrique é bom Eu jogador. gosto do Gustavo Henrique porque ganha muito na bola aérea, você ganha muito na bola ofensiva, na bola aérea defensiva, você ganha um jogador que tem qualidade, ele sabe jogar. Esse problema eu às vezes não entendo, às vezes eu tenho que me recorrer a esses caras que jogaram, que são os gênios do futebol, que jogaram no nível que eles jogaram. Um foi camisa 10 da seleção brasileira, o outro foi tetracampeão do mundo. Então, pode um jogador na Espanha estar jogando com descompensação muscular, com uma perna mais forte do que a outra? Nós estamos falando do futebol europeu, futebol de primeiro mundo. Pode o Gustavo Henrique estar jogando dessa forma? Com uma descompensação muscular? É estranho isso, não é? Sim. Aí chega no Corinthians, tem que fazer um Silas, trabalho de ganhar ritmo e força nas duas pernas. Mas eu acho que potencial ele tem mais que o Pablo. Só para o Silas fechar, em suma, a pergunta era, Pablo vai ser titular em um dos dois? Porque se o Gustavo Henrique se recuperar e o Félix Torres firmar, eu também acho que no Corinthians não é. No Flamengo eu acho difícil, se ele fica no Flamengo. Ser titular no Corinthians eu acho que ele tem mais chance, mas precisa ver o casamento, Dani. Porque às vezes a gente fala, pô, individualmente é muito bom, mas junta com outro e a coisa não caminha. Aí você precisa, de repente, trocar de lado, né? 2 destros, você consegue colocar na quarta zaga, o outro na zaga central e vice-versa. Agora, às vezes, um canhoto e um destro, você já tem mais dificuldade. Pablo é canhoto, já tem mais dificuldade nesse aspecto do casamento. Então, aí vai ver, tem que depender do mano, tem que depender do treinador, tem que depender do momento. E nesses 2 clubes que a gente está falando, o caldeirão ali é aquecido 100 vezes mais. E quando as torcidas fazem a cruz para um jogador, dificilmente ele volta, né? Justamente. Aí a cobrança fica absurda em cima desse cara. Tá aí, galera, vídeo top. E para terminar o vídeo aqui, a gente vai trazer a provável escalação do Flamengo contra o Sampaio Corrêa. E é o seguinte, hein? Mateuzinho não quer jogar no Botafogo, não quer ir para o Botafogo. Ele quer jogar no Corinthians. Cara, o cara é teimoso, né? Ele quer ir para o Corinthians para quê? Para não receber? Para ficar com salários atrasados? Só pode, né? Mas isso é um problema dele, do Mateuzinho. No Flamengo ele não vai jogar, não será titular. Se ficar no Flamengo será reserva do reserva, né? Porque o Tite já demonstrou preferências para Wesley e Varela. Hoje o Mateuzinho seria o terceiro lateral direito. Então se ele ficar no Flamengo, pelo menos por enquanto ele não irá jogar, é o que eu acho. E o Pablo, hein? O Pablo, cara, o Pablo não teve uma passagem boa pelo Flamengo. O Pablo, ele chegou, nunca foi titular consolidado, né? Nunca teve a titularidade cravada. Jogou um jogo ou outro de titular, mas sempre ele foi o reserva. Não vai fazer falta nenhuma. Nos jogos que ele entrou no fim do ano passado, no começo desse ano, para mim, é um jogador comum, muito fraco. Para mim, o Pablo, ele está abaixo até do Cleiton, que é o zagueiro da base, né? Então, hoje é o pior zagueiro que a gente tem. Então, não vai fazer falta nenhuma. E o Flamengo já está acertando a contratação do Léo Ortiz. Está demorando um pouquinho para anunciar, mas estão se acertando. O Bragantino abaixou um pouquinho a pedida e o Flamengo aumentou um pouquinho a oferta, né? Então, já estão quase sacramentando esta negociação. Mas agora vamos falar aqui da provável escalação do Flamengo. E galera, temos aqui a provável escalação do Mengão com Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar e Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, Bruno Henrique e Gabigol, cara, a dupla, hein? Ó, eu queria ver o Bruno Henrique e Gabigol jogando com Arrascaeta e De La Cruz. E também com o Gerson e o Eric Pulgar, né? E daí, cara, eu vi muitos torcedores pedindo, né? O Bruno Henrique e Gabigol tem que jogar com este meio-campo. Então tá aí, o Tite vai fazer a vontade da galera então, né? Só que eu não acho que o Tite tá pensando na torcida. O Tite tá pensando no time. Tá pensando no fim de semana. Fim de semana tem Flamengo e Vasco, né? Então ele tá poupando o Pedro, está poupando o Cebolinha, só que eles devem entrar no segundo tempo, certo? Cara, o Davi Luiz também será titular pela provável escalação e a outra novidade será o Wesley, será titular aí. E aí, para vocês, será que hoje tem gol de Gabigol? Será que hoje tem gol de Bruno Henrique?
Tomara, né, cara? Vamos torcer. Tomara que tenha, né? Dito isso, muito obrigado a todos. Deixem um like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!